bem, abra comigo sua Bíblia, Salmo 78. Salmo 78. Os irmãos estão me ouvindo bem atrás? Todos me ouvem bem? Muito bem. Salmo 78, mais um salmo de Asaf. E quando nós falamos salmo de Asaf, como nós já explicamos aqui, nós também nos referimos à família de Asaf. Possivelmente esse salmo foi escrito já no exílio babilônico, né? Então, naquele período ali. Então é um salmo da família de Asaf. Asaf se viu no tempo de Davi e a sua família seguiu aos reinos seguintes, no reino do sul, não é? Nós temos ali o reino do norte e o reino do sul, como os irmãos conhecem muito bem, e Asaf então se viu, e a sua família também, no reino do sul. E o Salmo 78 está dentro daquele conjunto de salmos que nós estamos estudando aqui no terceiro livro do Saltério, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Esse conjunto de salmos tem uma característica muito importante para nós, que são salmos do templo, não é assim? São salmos escritos e dedicados à importância e à centralidade do templo na vida dos judeus. E para nós isso é muito importante num tempo de isolamento, num tempo de pandemia, onde muitos de nós ficamos impedidos de ir à igreja. É sempre bom a gente entender a importância de estarmos nos reunindo na presença de Deus. Esse salmo, especificamente o Salmo 78, ele tem uma característica muito importante para nós também, como também nós já falamos. Isso faz parte, inclusive, da liturgia do povo judeu, que é sempre essa intenção, essa intencionalidade de resgatar a história de Israel para trazer esperança para o povo. Então, a fé do povo judeu é uma fé alicerçada na história, ou seja, ela tem razão de ser. Ela não é apenas uma mera abstração, uma obrigação que o povo tinha por conta de algum conhecimento intelectual que eles tinham acerca de Deus. Não era apenas isso, mas a fé do povo judeu era uma fé que tinha pedigree, que tinha lastro, que era enraizada, que era firmada na história e nos feitos poderosos de Deus. Então, qual que era a liturgia do povo judeu? Era justamente essa, não é? De pensar no passado, lembrar do passado, e ali estabelecer a sua fé, porque a nossa fé, irmãos, ela é estabelecida a partir daquilo que nós lemos na história. A fé tem as suas raízes na história. A fé cristã, ela não é desencarnada, ela é histórica, não é? Nossos antepassados criam assim, nós criamos assim. Para quê? Essa fé, ela nos ajuda a pensar com esperança em relação ao futuro. A fé dos nossos antepassados enche e dinamiza o nosso coração e revitaliza o nosso coração, anima a nossa alma para que a gente olhe para o futuro com esperança. E também, mais importante ainda, ou mais urgente ainda, a fé do passado e a esperança do futuro nos dá a graça diária para que a gente viva o nosso cotidiano e viva com esperança, e não apenas com esperança, mas também com amor. Nós temos uma prática alicerçada na confiança de que nós somos amados e cuidados por Deus. E aqui nós temos aquela virtude teologal descrita lá pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que é quando ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Não é assim? Paulo tinha isso em mente, né? A fé dos nossos antepassados, a esperança no nosso futuro, que nos dá agora essa condição de vivermos crendo no amor de Deus. Fé, esperança e amor. Era assim que funcionava essa liturgia do povo judeu, e é assim também que deve funcionar a nossa. Os irmãos estão ouvindo todos os domingos a gente falar sobre liturgia, não é assim? E o que é liturgia? Mais uma vez, liturgia
esse conjunto de hábitos que nós adquirimos dominicalmente e que tem a ver com a forma como nós entendemos quem Deus é, quem nós somos, como nós nos relacionamos com esse Deus e também o nosso lugar no mundo. E nós vimos que essa liturgia ela precisa ser constantemente reafirmada, porque nós temos uma tendência muito teimosa de lembrar o que nós precisamos esquecer, e também nós temos uma tendência mais teimosa ainda de esquecer aquilo que nós continuamente precisamos nos lembrar. E é por isso que quando nós nos reunimos aqui no domingo, raramente você ouve algo novo. Aí você pode dizer, puxa vida, mas o pastor repete as mesmas coisas. Mas quem é professor sabe disso, né? Não é assim que funciona na escola. Você aprende na quinta série, depois você aprende no nono ano, as mesmas coisas muitas vezes, repaginadas, né? Com uma versão diferente e dá um upgrade, mas é a mesma coisa, não é assim? A fé cristã também, irmãos, ela não pode ser viciada em novidade. Porque geralmente novidade a gente tem que sentir um cheiro estranho, né? Se os nossos antepassados de 2000 anos atrás não ensinavam, é sinal que isso pode ser uma grande bobagem. Nós precisamos, na verdade, reafirmar aquilo que foi fé firmada pelos nossos antepassados. É isso que nós fazemos todos os domingos. Nós não estamos inventando nova teologia, nós não estamos inventando algo novo sobre Deus, mas nós estamos reafirmando aquilo que Deus sempre foi na história. E é assim que a nossa fé funciona, firmada na fé dos nossos antepassados. E o Salmo 78, se você já teve a curiosidade de lê-lo na sua casa, você vai ver que ele é um salmo muito longo. E hoje nós vamos tentar fazer a leitura desse salmo em alguns blocos e tentar, a partir desses blocos, pensar um pouquinho na preciosa mensagem que esse salmo nos mostra, não é? Mas a primeira coisa que a gente deve realçar, do verso 1 até o verso de número 8, é justamente essa presença dessa liturgia na mente do povo de Israel. Vamos ler e depois nós vamos comentar. O texto diz assim, o salmo dos filhos de Asaf, da família de Asaf. O texto diz: ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábolas. Ensinarei enigmas do nosso passado, história que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Nós não escondemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos às gerações seguintes os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e também as suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que ainda forem nascer, o conhecessem. E eles, por sua vez, ensinarão também aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não se esquecer dos seus poderosos feitos e também obedecer aos seus mandamentos. Muito bem, olha aqui para mim, olha que coisa interessante que esse salmo está nos dizendo. Primeiro, o salmo nos diz aí que Deus vai nos falar por meio de parábolas. Jesus ensinava assim por meio de parábolas, né? Por meio de histórias. E é muito interessante porque quando a gente pensa em parábola, a gente pensa muitas vezes em história que não é real, não é assim? Jesus contava muitas parábolas que realmente eram reais, porque tinham conexão com a realidade, mas ele criava algumas histórias, como a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Entre outras, para ilustrar o amor de Deus por nós. Mas aqui o salmista está nos dizendo de uma outra categoria de parábolas, que tem a ver com a história mesmo de Israel. Porque como nós vamos ver daqui para frente, o que o salmista vai fazer é justamente uma anamnese, é justamente
uma rememoração dos feitos de Deus no passado e lembrando dos nossos antepassados e nos chamando diante dessa lembrança, a tomarmos algumas atitudes de fé. Irmãos, isso é muito interessante porque, como nós temos falado aqui, já falamos de forma introdutória aqui no nosso culto, não é? Que é justamente isso que nós precisamos ser lembrados todos os domingos quando chegamos à casa do Senhor, que Deus é o Senhor da história, e Ele age na história, e é assim que nós precisamos, inclusive, ler as Escrituras, entendendo que ali não apenas há um Deus etéreo, desencarnado, onisciente, onipresente e distante de nós, mas um Deus, embora transcendente, também igualmente imanente e que age na nossa vida, né? Intuitivamente, é assim que a gente lê as Escrituras. A gente lê as Escrituras como se fosse um grande livro de parábolas para nós, e nós nos identificamos com esses autores. Por exemplo, quem conhece aqui a história de Davi e Golias? Todo mundo conhece, não é assim? Todo mundo já leu. E eu li essa história com 15 anos de idade, quando me converti, e quando eu li, ninguém precisou me explicar, automaticamente, intuitivamente, o que eu fiz? Eu peguei essa história, claro que me identifiquei com Davi, ninguém em sã consciência vai se identificar com Golias, né? Assim, e me identifiquei como Davi, como sendo frágil, pequeno, e Golias como sendo um gigante intransponível, poderoso, que queria me assombrar e me engolir vivo, né? E ali eu me identifiquei com Davi também, quando Deus, por meio da sua misericórdia, deu a Davi a condição de superar aquele gigante. A gente não faz essa conexão, porque a gente enxerga aquela história como uma parábola para nós também. Aquela história é a nossa história. Nós nos identificamos com aqueles feitos de Deus. Isso é muito gostoso, porque é justamente isso que o Salmo está dizendo. É um convite para que a gente possa interpretar a lei de Deus e a palavra de Deus como sendo a nossa própria história. E aqui vai uma coisa muito impressionante e muito importante para a gente também. Não se esqueça disso. Quando nós pensamos em lei de Deus, quando nós falamos, por exemplo, que os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é conhecido como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses livros são conhecidos como o livro da lei, não é assim? Ou a Torá, não é a lei de Deus? Não é assim que a gente vê esses livros? Mas você já parou para pensar uma coisa? Se você já leu esses livros, você vai ver que de lei, assim, da forma como a gente conhece, tem muito pouco ali, né? Que quando a gente pensa em lei, a gente pensa assim, tanto de regra, né? Não pode, pode, não é assim? A gente pensa logo no Êxodo 20, quando tem ali o Decálogo. Mas é interessante que para o povo judeu, quando fala o livro da lei, não é essa questão de pode, não pode, regrinhas. O livro da lei para eles tem a ver com a história do povo. Porque quando você abre esse livro da lei, esse Pentateuco, quem que você vai ver ali? História de Adão, a história de Noé, vai ver a história dos nossos patriarcas, né? Do Abraão, do Isaac e de Jacó. Você vai ver a história dos filhos de Jacó, de Judá. Você vai ver a história de José. Você vai ver o Êxodo e se identificar com Moisés. A gente faz essas conexões. Ou seja, a lei de Deus é manifesta, ensinada a nós, não apenas por meio de regrinhas, de não matarás, não roubarás, ou honra teu pai e tua mãe, não apenas por essas leis explícitas, mas também ela é expressa a nós e nos ensinada através dos feitos de Deus na história do seu povo. Então nós precisamos ver como Deus agiu na história do seu povo e aprender com essa história. E aprendemos assim a lei de Deus, como Deus trabalha conosco. É isso que o texto está dizendo. Está dizendo que nós precisamos abrir a nossa mente para isso. E mais, precisamos conhecer a história do povo de Deus, ter sede de conhecer a história do povo de Deus. Ou seja, a nossa fé, meus irmãos, ela precisa ser uma fé de fato enraizada nas Escrituras.
A igreja de Jesus precisa conhecer o seu Deus. E como nós fazemos isso? Por meio das Escrituras e dos testemunhos dos nossos antepassados. Então precisamos conhecer a lei de Deus, internalizar a lei de Deus. Isso não é tarefa só do pastor, nós já falamos aqui domingo retrasado, né? Que a gente tem aquela tendência preguiçosa de ficar esperando todo domingo, sentar no banco e pensar assim: agora eu vou sentar aqui porque eu não preciso estudar, porque o pastor é um profissional, ele vai estudar para mim, ele vai pesquisar para mim e depois ele vai trazer tudo mastigadinho. Nós vimos que não funciona assim. Nós somos responsáveis diante de Deus por conhecer as Escrituras, inclusive para julgar o que está sendo pregado. Nós precisamos internalizar essa palavra para que ela seja o nosso alimento e a nossa própria essência. E mais, o texto diz algo muito importante para nós, que tem a ver com a tradição. Precisamos conhecer e crer nessa palavra, mas precisamos também entregar essa palavra para as próximas gerações. E aqui está a nossa responsabilidade. E deixa eu compartilhar aqui uma inquietação que eu tenho. É justamente essa. De que a gente pouco conhece da Bíblia, pouco estuda da palavra de Deus, pouco se interessa pelos feitos de Deus, e porque conhecemos pouco, nos interessamos pouco, temos pouco para transmitir para as futuras gerações. A gente é negligente com o nosso conhecimento e estamos formando uma geração completamente analfabeta. Se já não somos dessa palavra, irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos crer na palavra de Deus e precisamos transmitir com fidelidade a palavra de Deus para os nossos filhos. E aqui é filho mesmo, né? Aqui a ideia é o papai e a mamãe ensinar os seus filhos. Não é tarefa do pastor ensinar a Bíblia para os seus filhos. Claro, o pastor também faz isso, mas é sua responsabilidade, é sua tarefa ensinar a Bíblia aos seus filhos. E aqui o texto faz uma alusão, o Salmo 78 aqui, nesses primeiros 8 versos, ao Shema, lá do Deuteronômio capítulo 6, quando diz: Ouve Israel, o Senhor seu Deus é único, portanto me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ensina essa lei aos seus filhos, inculca na cabeça dele essa minha palavra. E a palavra inculcar é muito legal, porque ela justamente isso, tem a ideia de literalmente abrir o tampo da cabeça do menino e socar a lei de Deus, e socar a lei de Deus, e falar quando o menino está dormindo, para que ele se lembre da lei de Deus, para que essa lei de Deus seja nele verdade, porque quando ele é criança ainda, ele absorve isso de uma forma diferente, e aí quando ele é já velho, ele não se desvia dessa palavra, de tanto que a palavra foi inculcada, internalizada na mente dele. Temos essa tarefa de receber a tradição dos nossos antepassados e correr nossa corrida com fidelidade e passar o bastão para a próxima geração. É isso que Deus está dizendo. A segunda coisa que Deus está dizendo nessa liturgia gostosa de receber a mensagem, de guardar a mensagem, de transmitir a mensagem, é que Deus aqui, a partir do verso 9, Ele vai nos dar alguns conselhos que nós jamais devemos esquecer. E aqui tem uma distinção do que nós vimos até agora, porque até agora nós vimos que Deus está dizendo que a gente não deve se esquecer de coisas que precisamos praticar. Mas agora, no Salmo 78 é muito interessante, porque Deus, nesse sermão enraizado na história, Ele vai nos fazer lembrar de coisas que nós jamais devemos praticar. Existem coisas que nós precisamos sempre nos lembrar para praticar, mas existem coisas também que nós sempre devemos nos lembrar para não praticar. Existem bons exemplos nas Escrituras que nós devemos seguir, mas existem também maus exemplos na Escritura que nós não devemos seguir. Nós vamos ver algum deles agora, a partir do verso 9 até o verso de número 16. Vamos lá, vamos ler? Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração.
Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus e não quiseram viver de acordo com a sua lei. Eles se esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que ele tinha mostrado, os milagres que ele havia realizado para os seus antepassados na planície de Zoar e na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz de um fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr águas como de um rio. E aqui nós temos a primeira coisa, que nós não devemos copiar os nossos antepassados. Nós precisamos aprender com os nossos antepassados para a gente não fazer. E a primeira coisa aqui é uma flagrante apostasia. É muito interessante porque a menção aqui é justamente daquele período do Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, não é assim? 430 anos escravos do Egito, e Deus tirou o povo do Egito. E aqui o que aconteceu foi justamente que esse povo, ao invés de guardar a lei de Deus, ao invés de inculcar na mente dos seus filhos a lei de Deus, o que começou a acontecer com o povo? O povo começou a ser tomado por um espírito de incredulidade. Apesar dos grandes feitos de Deus, apesar dos atos miraculosos de Deus na história, Deus fez o povo andar a pé enxuto, passando pelo meio do Mar Vermelho. Deus fez a água sair da rocha. Deus providenciou o alimento para o povo. A despeito de todos esses milagres que Deus havia feito, o povo foi tomado de um certo espírito de: será que Deus é o melhor mesmo? Será que Deus é a nossa melhor opção? Nós temos tantos outros deuses aí, os deuses do Egito, porque o povo estava sempre lá no deserto lembrando do Egito, não é assim? E eles foram tomados por aquele espírito assim de incredulidade. Será que Deus é tão grande como de fato Ele é? E por que o povo ficou assim? O texto está dizendo que o povo ficou assim porque o povo começou a se esquecer desses grandes atos de Deus. O povo começou a se esquecer dos atos que Deus havia feito na sua própria vida e na sua própria história e na história da comunidade deles. Irmãos, tem algo que a gente precisa sempre rememorar, relembrar continuamente na nossa história, na nossa vida, são dos atos cheios de milagre que Deus opera na nossa realidade. A gente precisa estar sempre voltando ao passado. Olha a importância da história, não é? Não só dos nossos antepassados, mas a nossa própria história também, para relembrar os grandes feitos de Deus na nossa história. Eu gosto muito de um corinho que a gente canta, que diz assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós precisamos estar sempre lembrando dessas grandes obras de Deus na nossa vida. Por isso que o Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Porque quando nós somos tomados por essa amnésia espiritual, quando a gente se esquece de quem Deus é na nossa história, nós somos tomados no lugar da fé por essa incredulidade. E começamos a nos desviar dos caminhos de Deus. E isso acontece de forma muito paulatina, né? Muito gradativa. A gente não percebe, quando a gente vê, a gente está longe da presença de Deus. Por quê? Porque a nossa mente foi se desviando de forma muito sorrateira, né? Nós começamos a absorver outras narrativas, começamos a crer em outros deuses, começamos a colocar segurança em falsos deuses, em ídolos. E quando a gente vê, a gente está com o coração tomado por apostasia. Por quê? Nos esquecemos dos atos milagrosos de Deus na nossa vida. O povo de Israel fez isso, se esqueceu de Deus, se esqueceu dos milagres de Deus e se apostatou.
razão pela qual eles não entraram na terra prometida. Então, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é de quem Deus é na nossa vida, do seu poder, da sua salvação, do seu braço forte, da sua mão estendida, das suas misericórdias. E nós vamos ver aqui, nós não podemos também nos esquecer de que Deus é o Senhor da nossa provisão. Vamos lá, vamos ler do verso 17 até o verso 31. Preste atenção nessa narrativa, porque ela é riquíssima. Ela descreve assim, de uma forma muito gráfica essa providência de Deus e essa ingratidão do povo. Então, verso 17 até o verso 31. Depois de Deus ter feito esses atos milagrosos na história, ainda assim, verso 17, ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram comida que tanto queria. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, Ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de nos dar pão e carne. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo da sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus e nem confiaram em seu cuidado. Olha que coisa interessante. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e, por seu poder, guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles. Mas, antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu fortemente os jovens de Israel, e ainda assim continuaram a pecar. Olha que coisa interessante. O povo no deserto, Deus havia tirado o povo do Egito, e o povo começou a colocar Deus à prova. Não, tudo bem, água é fácil, né? Deus providenciar água, isso foi um milagre, mas é fácil. Eu quero ver Deus providenciar comida no deserto, carne no deserto, pão no deserto. Eu quero ver Deus nos alimentar, Deus trazer provisões para a nossa mesa. E eles começaram a tentar Deus, e Deus, por sua misericórdia, por sua graça, porque Deus não precisa de provar nada para ninguém, mas porque nos ama, e porque é bondoso para conosco, que sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos pó. O que Deus fez? Mandou maná, o pão do céu, o pão celestial, mandou também cordonizes, né? Mandou carne à vontade para o povo. E mesmo assim, o povo, depois de receber o pão do céu, esse pão tinha uma característica muito interessante, que você não podia guardar ele, né? Porque era um símbolo de que Deus sempre iria prover o dia seguinte, para a gente não ficar inquieto em relação ao amanhã, porque o nosso Pai Celestial cuida de nós, né? A ideia do maná era essa, e o povo não podia juntar, e ainda por cima o povo sentiu falta de carne, e aí Deus mandou carne em abundância para o povo. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que eles estavam ainda com a carne nos dentes, eles estavam mastigando, e mesmo assim continuaram a pecar contra Deus, continuaram a ser ingratos em relação à provisão de Deus, continuavam a murmurar diante de Deus e achar que estava insuficiente, que era pouco, que Deus havia levado eles para o deserto, para morrer no deserto. Começaram a sentir saudades do Egito novamente.
E começaram a blasfemar contra Deus, dizendo que Deus é esse que nos traz para cá, para morrermos. Estávamos melhor com as cebolas do Egito. Ô, meus irmãos, quando eu li essa passagem, meu coração ficou tão pequeno, porque quantas vezes nós somos tão ingratos, né? Literalmente ingratos. Eu sei que não faz parte da nossa realidade, mas quantas vezes ou em quantos momentos a gente tem a nossa comida sobre a mesa? Eu sei que não faz parte da nossa realidade, a gente, graças a Deus, todo mundo aqui, eu acho que tem alguma coisa para comer no café da manhã. E às vezes a gente é tomado por um espírito de tanta ingratidão. E literalmente a gente reclama pelas provisões que Deus tem colocado dentro da nossa casa. E acha que é pouco. Ovo de novo, não é assim? Não tem uma expressão assim? De novo vou comer ovo. De novo não tem biscoito. De novo não consigo fazer aquela viagem. Mas que Deus é esse? Eu não é dono do ouro e da prata, afinal de contas. Mas que emprego é esse que eu tenho? Eu não consigo fazer um tratamento dentário direito. O teto da minha casa está com goteiro, mas que Deus é esse? Nós somos tomados por esse espírito de ingratidão e de murmuração e reclamamos aquilo que Deus tem nos dado. E o murmurador, ele manda um recado direto para Deus. O murmurador diz: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu estava fazendo tudo diferente e muito melhor. O povo fez isso. O povo foi tomado por esse espírito de ingratidão e de murmuração. E de inquietação, porque sempre queriam mais, sempre queriam mais, sempre queriam mais. Irmãos, nós como povo de Deus, nós precisamos aprender o contentamento. A dar graças a Deus pela sua fidelidade, por aquilo que Ele coloca sobre a nossa mesa. Se é ovo, louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, porque temos ovo de novo. Nós precisamos nos saciar em Deus. Como diz o John Piper, né? Ter a nossa satisfação em Deus. Porque quando a gente fica buscando coisas para nos satisfazer, é sinal que a nossa alma está vazia. Quando a gente sempre quer mais coisa, sempre uma casa melhor, um carro melhor, um sapato melhor, comida melhor, viagem melhor, tudo melhor, mais, é sinal que nós estamos vazios. É sinal que nós precisamos encher a nossa alma, porque ela ficou inquieta. E ficou inquieta por quê? Porque Deus se tornou para a gente insuficiente. Mas quando Deus é suficiente, um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou 10 salários mínimos, ou 1000 salários mínimos, são recebidos com ações de graça e com extrema alegria. Deus é bom. E Ele cuida do seu povo. Cuidado, para que você não esteja mastigando e murmurando contra Deus. O pessoal fala que é reclamar de barriga cheia. O povo fez isso. E a ira de Deus se acendeu contra o povo. Muito bem, a terceira coisa que nós devemos nos lembrar, para a gente jamais se esquecer, é do contraste do amor de Deus e a hipocrisia do povo. Vejam o verso 32 até o verso 39. Ainda assim, mesmo Deus trazendo provisões para o povo, Deus cuidando do seu povo, ainda assim, continuaram a pecar e não confiaram em Deus, apesar das suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram. Arrependeram-se e levaram Deus a sério.
Então se lembraram que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só de boca para fora. Mentiram para ele com seus lábios, pois o coração não era leal ao seu Deus e não foram fiéis à sua aliança. Verso 38. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passavam como o vento, que não volta mais. Olha aqui, que passagem linda e que reflete a ternura do coração do nosso Deus. Porque quando a coisa está apertando para o nosso lado, quando falta o pão, quando falta a provisão, quando falta a saúde, quando falta o emprego, quando falta um tanto de coisa, e a gente olha para a nossa vida e fala, eu estou colhendo de forma justa tudo isso por causa dos meus pecados, a ira de Deus se acendeu contra mim, Deus agora está me castigando em uma certa medida, e isso é verdade. Era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. E o que o povo fez? O povo começou a se voltar para Deus. Tipo 11 de setembro, né? No outro dia do 11 de setembro as igrejas estavam lotadas. Porque quando vem a catástrofe, a primeira coisa que a pessoa faz é se lembrar de Deus. É se voltar para Deus e falar, Deus, agora nós nos lembramos, agora nós nos convertemos, o Senhor é a nossa rocha. A nossa confiança jamais poderia ter sido colocada em outra coisa. Agora nós queremos confessar que nós confiamos em Ti. E Te amamos, Deus, e nos tornamos os crentes mais fiéis da terra. A gente vê em todo quanto é culto. Né? A gente está na igreja todo dia. Reunião de senhoras, a gente está lá presente. Né? Da melhor idade estamos presentes. Porque a gente começa a dizer, Deus é tudo que eu tenho. Mas aí, Deus, por sua misericórdia, começa a nos abençoar novamente. Se é uma enfermidade, Ele nos ajuda a vencer aquela enfermidade. Se é um emprego, Ele, misericordiosamente, abre a porta do emprego para a gente. Se é um casamento, por misericórdia, né, a gente casa. E aí as coisas começam a melhorar. E sabe o que quando as coisas melhoram, muitas vezes, o que se revela? Revela que a nossa conversão foi só de boca para fora. Porque foi só as coisas voltarem ao normal, que nós também voltamos ao normal. É assim que aconteceu com o povo de Israel. No momento da aflição, da perseguição, Deus é o Senhor, Deus é a nossa rocha. Mas no momento da alegria, não, nós nos esquecemos de Deus. Isso aconteceu demais no tempo dos juízes, era justamente assim que acontecia. Naquele período, né, o povo de Israel pecava, Deus enviava perseguição, o povo ficava oprimido, se arrependia, se voltava para Deus, Deus enviava um juiz, libertava o povo tinha 40 anos ali de tranquilidade, mas nesses 40 anos o coração do povo se afrouxava novamente e começava a pecar, se distanciar de Deus, e Deus mais uma vez permitia a perseguição, o povo se arrependia, o povo orava, e mais uma vez Deus enviava um juiz e libertava o povo, e 40 anos de bonança, e 40 anos o povo mais uma vez se desviava de Deus. Somos assim, irmãos. Esse é um retrato muito vivo da nossa espiritualidade, e buscamos a Deus com intensidade quando estamos angustiados, e Ele está presente conosco na angústia, mas é só a coisa afrouxar um pouquinho e a bênção acontecer que a gente se esquece de Deus. Mas esse texto que mais me chama a atenção não é nem tanto o nosso pecado. Essa parte, sabe o que mais me chama a atenção? É a misericórdia de Deus, o ato misericordioso de Deus. Porque o texto diz que mesmo Deus sabendo desse nosso cinismo, dessa nossa hipocrisia, dessa nossa inconstância, mesmo assim, Ele nos abençoa. A gente recebe tanta bênção de Deus,
E não é porque a gente é bonzinho não, meus irmãos. Não é porque a gente é crente para valer, não. Não é porque a gente é sólido igual uma rocha, não. É porque Deus é generoso. É porque Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó, sabe que o nosso coração é inconstante, mas mesmo assim Ele nos ama. Nós estamos completando 56 anos como igreja formada, Igreja Batista Betel, 56 anos. Nesses 56 anos, se nós estamos de pé hoje, é por causa da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. A despeito da nossa história e das nossas muitas inconstâncias, Deus é conosco. Deus é misericordioso, meus irmãos. Então, muito mais do que exaltar o nosso pecado, o que o Evangelho faz é exaltar a glória de Deus. A Ele toda a glória, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Ele nos aceita na sua presença. É por isso que nós podemos cantar e adorar ao Senhor e levantar as nossas mãos. Ele aceita o nosso culto, mesmo imperfeito, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre o pecado do homem. O Evangelho é muito mais sobre a glória e o poder, a misericórdia e o amor de Deus. É isso que me espanta. É isso que o texto aqui causa espanto em nós. É isso que nós não podemos esquecer jamais. Somos frágeis e inconstantes, mas o nosso Deus é sólido como uma rocha e o seu amor não passa e não falha jamais. É isso que o texto está dizendo. O contraste do amor de Deus com a nossa inconstância. Devemos sempre nos lembrar disso. E também devemos nos lembrar que os nossos antepassados foram ingratos em relação à sua libertação do Egito. Verso 40 até o verso 53. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e entristeceram naquela terra desolada? Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse das suas águas. Enviou enxame de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e as suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude, na terra de Cã. Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram nenhum medo. O mar cobriu todos os seus inimigos. Aqui nós temos um relato do braço forte da mão estendida de Deus, libertando o povo da escravidão do Egito. O povo era escravo no Egito 430 anos, e Deus então agora resgata o seu povo, e faz isso enviando as conhecidas 10 pragas, sendo a última a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos. Deus se enfureceu contra Faraó, mas amou ao seu povo Israel. Irmãos, e quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de como eu era antes de me converter e onde eu estaria agora se eu não tivesse me convertido. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Às vezes a gente não para pensar onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Será que você estaria bem como você está hoje?
Será que você estaria aí casado? Será que você estaria empregado? Será que você estaria saudável? Onde você estaria? Onde você estaria se não fosse Deus? Isso é muito interessante porque rapidamente a gente esquece disso. Rapidamente a gente se esquece da obra libertadora de Deus na nossa vida. Rapidamente a gente se esquece que Deus nos libertou dos nossos pecados. A gente era escravo do pecado. A gente carregava um peso enorme nas nossas costas. E Deus nos viu na nossa miséria, na nossa nudez, na nossa pobreza, na nossa desgraça existencial. E por causa do seu amor, e por causa do amor do seu Filho por nós na cruz do Calvário, Ele nos deu vida. Como diz aquela música do Vento Livre, os irmãos mais antigos vão se lembrar, né? Diz assim, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Não é assim? Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, a nossa luz. Né? Deus nos resgatou com imenso poder, meus irmãos. Nós estávamos escravizados nos nossos próprios desejos. Deus nos resgatou. E agora nós somos um povo livre. E muitas vezes, por causa dessa liberdade que temos, ou a despeito dessa liberdade que temos, nós ainda continuamos murmurando contra Deus, reclamando da vida que Deus tem nos dado. Não paramos para agradecer a grande obra de Deus nas nossas vidas. Precisamos nos lembrar. Precisamos ser gratos a Deus pela obra libertadora de Jesus na nossa história. Não podemos de forma alguma nos esquecer disso, porque se é verdade que a gratidão é a memória do coração, a ingratidão também, ela azeda o coração. Ela produz aí uma amnésia perniciosa e altamente venenosa para a nossa fé. Caminhando já para o final, a última coisa que a gente não pode se esquecer, verso 54 ao verso 64, é que os nossos pais, porque eram orgulhosos, eles desdenharam da promessa de Deus, da terra prometida. Lemos o texto, verso 54 diz: levou o povo até a fronteira da sua terra santa, a região montanhosa que era para eles, e eles a conquistaram. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles a sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares, e ainda assim, mesmo assim, continuaram a pôr Deus à prova, o Altíssimo, e também a se rebelar contra ele. Não obedeceram os seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis, como seus antepassados mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele novos ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca do seu poder fosse capturada, entregou sua glória nas mãos dos seus inimigos. Permitiu que o seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles e a sua propriedade. Os jovens foram consumidos por esse fogo, e as moças não puderam entoar mais canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas não puderam lamentar mais as suas mortes. Aqui o povo não era apenas um povo ingrato em relação à libertação de Deus, de onde Deus os havia tirado, mas agora o povo também manifestava uma ingratidão para onde Deus o havia agora os transportado, para a terra prometida, para a herança. O povo, mesmo caminhando para Canaã, mesmo estando em Canaã, mesmo estando numa terra que mana leite e mel, o povo mesmo assim manifestou ingratidão no seu coração em relação aos atos de Deus. Isso aqui tem a ver conosco, né, meus irmãos? Nós estamos indo para Canaã. Nós estamos indo
para Jerusalém Celestial. Nós estamos caminhando para estarmos diante do Cordeiro. A nossa herança é o Senhor. Ele nos aguarda dos céus, né? Ele nos chama do futuro. Não é assim que o Moltmann falava? Deus nos chama do futuro. Deus nos chama à sua presença. E muitas vezes a gente prefere o aqui e o agora. Muitas vezes o nosso coração fica enfeitiçado com as coisas desse mundo. E a gente desdenha da era vindoura. Muitas vezes o nosso coração fica sobrecarregado com os prazeres desse mundo. E ficamos enfeitiçados mesmo. E querendo satisfação aqui e agora. A gente vive num contexto, num mundo, onde a gente está com o sensório, com os nervos à flor da pele, não é? Nós precisamos ter experiências aqui e agora. A gente não consegue protelar experiências. A gente não consegue guardar o prazer para o futuro. A gente não consegue guardar a contentação ou a satisfação no futuro. A gente quer satisfação garantida aqui e agora. Deus nos promete uma plena satisfação e uma plena alegria e um pleno regozijo no futuro. Porque por enquanto esse mundo é hostil, meus irmãos. Nós ainda lutamos contra o diabo, nós ainda lutamos contra a carne, nós ainda lutamos contra o mundo, nós lutamos contra os nossos próprios prazeres que militam no nosso corpo, como o apóstolo Paulo falou. E Deus nos chama a exercermos a nossa esperança e olharmos para o futuro e crermos que quando recebemos de Deus a nossa herança, o nosso gozo será completo. Mas mesmo assim, nós preferimos as cebolas aqui e agora. Nós queremos o prazer desse mundo. Nós queremos o prazer desse tempo. E aí nós negociamos a nossa primogenitura. Não foi assim que os nossos antepassados fizeram? Não foi assim Esaú e Jacó? Esaú estava com uma fome capital naquele momento. Apetite aflorado. Jacó estava pensando no futuro, estava pensando na primogenitura. O que Jacó fez? Olha, eu satisfaço seu apetite agora. E você me dá a bênção futura. Não foi isso? Deus rejeitou a Esaú e amou a Jacó. Porque Esaú era o camarada da satisfação aqui e agora. E amou Jacó, porque Jacó queria o que havia de vir. A pergunta e a grande questão é para nós: onde é que nós estamos buscando nossa satisfação? No aqui, no agora, no temporal? Ou nós estamos projetando nossa esperança para o futuro? E caminhando para o final, eu gostaria de falar apenas agora sobre o antídoto contra toda essa amnésia altamente destrutiva da nossa fé. Nós falamos que nós não podemos nos esquecer jamais dos feitos de Deus, para que nosso coração não seja tomado por ingratidão e inquietação, para que a gente não busque autossatisfação aqui e agora. Agora eu queria falar sobre o antídoto. O que a gente precisa de fazer? O que a gente precisa se lembrar constantemente para que nosso coração não se torne um coração apóstata? O texto vai nos dizer, verso 65, agora até o final. O texto diz que a despeito da ira de Deus, da fúria de Deus, no verso 65, o texto diz que Deus, então, se levantou como de um sono, como de um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos de Israel recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá e o monte Sião ele amou. Ali construiu o seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou do seu pastoreio de ovelhas e cordeiros e o tornou o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que pertence a Deus. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Muito bem, agora olha aqui para mim. O
que a gente precisa de fazer? Ou melhor, o que a gente precisa de crer, internalizar, para que a gente jamais se esqueça dos feitos de Deus e seja tomado por um coração orgulhoso? É muito interessante que a palavra final aqui do salmista é justamente um alerta e uma lembrança. O Asaf vai nos lembrar que Deus rejeitou a Efraim, não é aí o texto diz? Deus rejeitou Efraim era bonito, Efraim era capaz, não é? A palavra do Senhor diz que Deus rejeitou Efraim e no lugar de Efraim ele elegeu Judá. Lê lá em Gênesis, quem foi Judá? Vê se Judá fez alguma coisa boa. Depois o próprio Jesus vai dizer: eu sou o leão da tribo de Judá. Conheça um pouquinho da geografia de Jerusalém, em volta de Jerusalém, você vai conhecer ali os montes. E procura saber quem que é o Monte Sião. Às vezes a gente acha que o Monte Sião era o monte mais bonito de Israel, não é assim? Sião era um montículo, irmãos. É um monte feio, sem graça. Monte bonito era o Monte Hermon. Pergunta quando Samuel foi visitar os filhos de Jessé, quem achou que seria o rei de Israel? Jessé tinha muitos filhos, rapazes bonitos, fortes, guerreiros. Aí Samuel falava: é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. Aí Deus falou assim: nada. Tem um office boy que está lá tomando conta dos cabritinhos, das ovelhinhas lá no pasto, manda chamar. E aquele meninote, quando entra, aí Deus fala: é esse. Eu coloco a minha habitação no Monte Sião, lugar desprezado. Eu elegi Judá, o homem que fez tanta coisa errada. Eu chamei a Davi, tirei de trás das malhadas, fraco, um meninote, desprezado pelos seus próprios irmãos, e o coloquei como rei de Israel. Para quê, meus irmãos? Para que a gente jamais se esqueça disso. Deus nos escolheu não porque nós somos belos, nós somos fortes, nós somos impecáveis, nós somos grandes. Deus nos escolheu justamente pelo contrário. Para que a gente jamais seja tomado de um coração orgulhoso na presença do nosso Deus. Para que a gente jamais murmure contra o nosso Deus. Para que a gente seja grato pelo resto da vida, por aquilo que Ele nos deu e porque Ele nos chamou e para onde nós estamos indo por causa da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, se a lição que podemos aprender aqui nessa manhã é justamente essa: nunca mais na sua vida murmure contra o seu Senhor. Seja grato. Seja grata. Você não merece. Você não merece. Eu não mereço. Eu não estou aqui pregando porque eu sou melhor do que os irmãos. Deus sabe, eu sou o pior dos pecadores desse lugar. Mas é a graça de Deus em mim. É a graça de Deus em nós. É a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e assim eu termino: irmãos, reparai na vossa vocação, porque não fosse chamado dentre vós nenhum sábio, nenhum entendido, nenhum poderoso desse mundo. Mas Deus escolheu os pobres, os fracos, aqueles que nada são, para reduzir aqueles que são, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Que a gente jamais se esqueça disso. Que a gente jamais se esqueça disso. Oremos. Ó Deus bendito. Ó Santo de Israel. A Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Tu és grande. Só Tu és sublime.
Ó Deus, nós viemos aqui nessa manhã para te agradecer, Senhor. Queremos agradecer pela tua obra nas nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor nos libertou do Egito. Queremos te agradecer porque o Senhor tem provido as nossas necessidades, tem colocado o pão sobre a nossa mesa, o chinelo nos nossos pés. Te agradecemos pelo emprego que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos também, Senhor, pela obra redentora em nós, pela tua libertação em nós. Nós éramos escravos dos nossos pecados, mas agora o Senhor nos libertou. E queremos te agradecer também pela nossa herança, para onde nós estamos indo. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos cerca com a tua presença, como diz o Salmo 73, e no final nos recebe em sua glória. Muito obrigado por isso. Senhor, nunca nos deixe esquecer que nós somos o Monte Sião, que nós somos descendentes de Judá, Senhor. Nunca nos deixe esquecer, ó Deus, que nós somos filhos de Davi. Que o nosso coração seja guardado nessa humildade, Senhor. Faça isso na vida da tua igreja, que a Betel seja assim, que a Betel ande com humildade diante do seu Deus. Nos ajude a fazermos assim para a tua própria glória, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.